que isso quer dizer? Isso quer dizer muito. Ou seja, o COI já nasceu político. O COI já nasceu econômico. Então, essa história de que esporte e política não se misturam é um discurso de quem detém o poder para dificultar ou impedir que a turma de baixo suba. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora Kátia Rubio, da Universidade de São Paulo, e o entrevistador é o professor doutor Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da USP, da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte e Sociedade. Nosso objetivo é abrir diálogo com pesquisadores, pesquisadoras e profissionais do esporte para conversar sobre temas e assuntos relacionados a aspectos socioculturais do esporte, entre o esporte e a sociedade. A entrevista de hoje é a segunda parte da conversa com a professora Kátia Rubio, da Universidade de São Paulo, sobre o olimpismo e o movimento olímpico. Espero que vocês gostem. Sem dúvida, tem uma complexidade, né, não só de valores, como uma complexidade política, como uma complexidade econômica, né, que envolveu tudo isso, que precisa ser considerada, né? E me parece muito interessante, estou adorando te ouvir, porque está desfazendo uma série de, eu diria, não mitos, mas de informações muito duras que a gente acaba aprendendo sobre essa construção do olimpismo, a construção, né, do que é olimpismo, tal, muito sentido, muito talvez até maniqueístas, né, do que é bom, do que é ruim, do amador, do profissional, da elite, do trabalhador, e, enfim, e que a coisa é mais complexa, né? Minha pergunta vai nesse sentido agora, Kátia. Ficou muito claro nas suas respostas que o olimpismo, os valores olímpicos e o que era a base para esse início dos Jogos Olímpicos, e a gente já está até avançando ali para metade do século XX, não foram elaborados com Barão de Coubertin sentado numa mesa, redigindo o que ele acreditava ser, e isso foi colocado em prática, né? Aliás, nada na vida é assim, né? Os fenômenos sociais, eles são construídos com história, com tempo, com interações, com negociações, você cede, você consegue impor alguma coisa, enfim, e assim os fenômenos sociais são construídos. E o olimpismo ficou muito claro na sua fala que foi assim também. Agora, nesse sentido, me parece assim, que a compreensão que a gente tem a partir do meio ali do século XX para frente coloca em xeque bastante dessa questão do amadorismo, profissionalismo, mas mais do que essa questão, vou chamar de excludente, segregadora dos Jogos Olímpicos, e talvez leve a um sentido mais inclusivo na utopia do Coubertin, de ampliar para outros países, de talvez, que você falou, de criar uma identidade nacional, uma representatividade nacional, então é menos individualizado e mais representativo. E aí minha pergunta é no seguinte sentido, a gente caminhando aí para o meio do século XX, que transformações você percebe na identidade do olimpismo que ocorreram frente a esse fenômeno que você já descreveu do início? E no que avançou nesse sentido da inclusão, nesse sentido da ampliação dos jogos, da ampliação a outros grupos sociais, o que avançou nesse sentido? E como você caracterizaria esse processo de transformação histórica aí durante a metade, ali, durante o século XX, em relação aos Jogos Olímpicos e a essas ideias do Coubertin, que depois dessa entrevista me parecem muito mais inclusivas, me parecem muito mais, como você disse, humanistas, do que muitas vezes a gente acabou ouvindo falar. Então, Renato, antes de eu chegar no século, na metade do século XX, eu ainda vou ficar na década de 20. Coubertin tinha uma habilidade diplomática como poucos.
porque o Coubertin fazia uma leitura geopolítica do mundo para poder construir o movimento olímpico. Não é? Então, por exemplo, ele olha para a América e, tirando os Estados Unidos, ele percebe a potência do Brasil como potência regional. Então, embora a Argentina tenha entrado para o Comitê Olímpico Internacional em 1900, o Coubertin não se conformava com a Argentina como sendo a representação da América Latina. E ele vai convidar o Raul do Rio Branco, sobrinho do Barão do Rio Branco, que anexou o Acre ao Brasil, né, roubou o Acre da Bolívia. Ele vai a Genebra e convida o Raul do Rio Branco, que não tinha qualquer relação com o esporte, a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional para cooptar o Brasil para o Comitê Olímpico Internacional. E o Brasil deveria ter participado dos Jogos Olímpicos de 1916, que não acontecem por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, da mesma forma que ele faz isso com o Raul do Rio Branco, ele faz isso com diplomatas do mundo inteiro. Então, rapidamente, se você pegar a progressão das participações nacionais nos Jogos Olímpicos, você vai ver uma curva ascendente que não para de crescer. E hoje, o Comitê Olímpico Internacional tem mais participantes do que a Organização das Nações Unidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muito. Ou seja, o COI já nasceu político. O COI já nasceu econômico. Então, essa história de que esporte e política não se misturam é um discurso de quem detém o poder para dificultar ou impedir que a turma de baixo suba. Quem que é a turma de baixo? Quem faz o esporte acontecer, que são os atletas. Então, veja, eu estou falando de estrutura do movimento olímpico apenas da superestrutura, que é a organização de poder, que fica na mão de burocratas. Agora, o esporte seria apenas uma abstração se não houvesse a participação do atleta. Agora, numa representação, numa analogia daquilo que acontece na estrutura social inglesa, que separa a aristocracia da classe trabalhadora, esse modelo vai para dentro do COI, porque você tem os burocratas que cuidam da estrutura institucional e a plebe vil e ignara, que são os atletas. Ou seja, que ou esses caras ascendem a uma posição aristocrática dentro da estrutura esportiva e se torna dirigente, ou vai ser sempre aquele povo que carrega o piano, mas que não toca. Né? Pensando em estrutura de poder. Mas são justamente eles que fazem o esporte acontecer, que fazem a estrutura olímpica acontecer. Então, é uma grande contradição que vai se acentuar ao longo do século XX, quando os Jogos Olímpicos passam a ter cada vez mais importância. Eu tenho uma proposta teórica de periodização dos Jogos Olímpicos, porque eu entendo que existem fases do movimento olímpico. Essa primeira fase, que é a fase de organização do movimento olímpico, para mim ela vai de 1896 a 1912, que é essa fase do surgimento, né? Que é a fase de implantação, que é a fase em que o Coubertin come grama, concede, em todas as instâncias. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos são nada. Mas que em 1912 já se percebe assim, as coisas já não são mais a mesma, porque começa a haver uma disputa pela organização. Mas a gente tem a quebra do calendário olímpico por causa da Primeira Guerra Mundial e o retorno em 1920. Quando os Jogos voltam em 1920, a gente tem essa fase de afirmação da ideia dos Jogos Olímpicos. As organizações, as confederações internacionais já estão cada vez mais fortes, o debate sobre profissionalismo é cada vez mais intenso, começa a haver uma disputa pela organização dos Jogos
pela sua visibilidade. Os jogos começam a ganhar visibilidade, aliás, eles já têm visibilidade suficiente para ser um fenômeno mundial, com cobertura midiática, com intervenções diplomáticas para que, haja representações nacionais. Então, assim, há um movimento de bastidor muito intenso, a ponto dos jogos acontecerem em Antuérpia, em 1920. Lembrando que a Bélgica foi arruinada na Primeira Guerra Mundial, né? A Bélgica se converteu numa grande trincheira, né? Porque os alemães invadem a França pela Bélgica, e a França depois expulsa os alemães também pela Bélgica. Então, a Bélgica está destruída, e os jogos vão acontecer lá justamente como uma resposta ao conflito. Ou seja, nós estamos aqui marcando. Você quer uma resposta mais política do que essa? Não é? E mais, quando existe o chamado para os Jogos de 1920, a Alemanha se faz presente. E a Bélgica vai no Comitê Olímpico Internacional, diz assim: alemão nenhum põe os pés aqui depois do que eles fizeram. E o COI desconvida os alemães a participarem dos Jogos de 1920. Olha lá, quem é que fala disso? Quem estuda história olímpica. E mesmo assim, nem todo mundo. Então, a afirmação do discurso política e esporte não se cruzam, só se dá entre os atletas. Entre a cartolagem, isso não. Né? Os cartolas podem falar de política e podem fazer a política, inclusive a política maior, que não é a política olímpica, que é essa política internacional. 1924, os Jogos voltam para Paris, já na condição de fenômeno midiático respeitosamente acolhido por Paris. Não é? E daí para frente, a curva é ascendente, a ponto de, em 1932, em plena depressão americana, os jogos acontecerem em Los Angeles e se fazer uma grande festa. Né? Hollywood assume a sua cadeira no mundo esportivo, fazendo com que a cerimônia de abertura fosse o espetáculo que é hoje. E introduzindo tecnologia. Né? É a primeira vez que se tem uma Vila Olímpica, então se constrói a Vila Olímpica para que haja uma concentração dos atletas, se faz a cerimônia de abertura como esse grande espetáculo. É quando se tem a contagem dos décimos de segundos para a referência das marcas das modalidades contra o relógio, e que vão culminar nos Jogos de 36, em Berlim, quando o nazismo se apropria dos Jogos para fazer a apologia da raça ariana. Não é? Então, eu vejo assim, até esse momento, nós temos os Jogos Olímpicos se afirmando como essa competição internacional, com a multiplicação de participantes assustadoramente, e que chegam em 36 como essa grande propaganda do nazismo. E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que impedem a realização dos Jogos de 40 e 44, e que voltam em 48, já com uma face do movimento olímpico voltada para a Guerra Fria. E aí a gente vai ver toda a força da Guerra Fria espelhada dentro das piscinas, das quadras, das pistas, não é? Fazendo toda a analogia daquilo que acontece no mundo fora do esporte, lá dentro das arenas esportivas. Kátia, um ponto importante, você mencionou mais de uma vez, é essa relação intrínseca, visceral, entre o esporte e a política. E de que a política está muito clara, muito explícita nas altas rodas, nos grupos que não só burocratizaram, como dominam
a organização do esporte, do movimento olímpico, e há um discurso, do meu ponto de vista, bastante alienante, bastante dominador, de que os atletas devem ser neutros, o que quase que impossibilita a manifestação e a participação política dos atletas. A neutralidade não existe, mas é uma forma de suprimir qualquer manifestação política dos atletas dentro desse movimento. Então, eu quero pedir para você falar um pouco sobre isso, Kátia, sobre esse discurso da neutralidade servir a um certo conservadorismo da estrutura social e política do movimento olímpico e como isso poderia ser transformado. Então, Renato, eu vejo assim, nesse primeiro momento, que é a primeira metade do século XX, quando a estrutura esportiva ela é dominada por esse pensamento classista, ou seja, a aristocracia domina os núcleos de poder, existe uma submissão do atleta a essa estrutura de poder que é classista, não é? Então, quem são os atletas amadores lá do começo do século? São as pessoas endinheiradas que têm a sua vida resolvida e podem se dedicar por amor ao esporte. Eu vejo que há uma transformação a partir da segunda metade do século XX, ainda com o amadorismo presente, mas já com aquilo que a gente vai chamar de amadorismo marrom, que são os contratos de gaveta, que é o dinheiro circulando por baixo do pano, não é? Então, na medida em que você tem o poder econômico invadindo essa esfera de poder, você também tem uma transformação dessa dominação dos postos de poder. Por quê? Já não é mais apenas a imagem de quem fala, mas é todo o dinheiro que passa a circular e que se escancara a partir da década de 1980, quando o amadorismo deixa de ser uma das bases do movimento olímpico, não é? Então, se lá no princípio o atleta ele precisava ascender a essa estrutura de poder dominante e aristocrática, ele precisa ascender a uma posição de domínio da estrutura econômica e política que andam juntas dentro do esporte. Então, quando é que isso vai poder ser superado? Quando os atletas se mobilizarem como classe e enfrentarem as estruturas de poder, porque sem eles não existe competição. Mas qual é a maior dificuldade disso? Essa competição que se vê do ponto de vista da habilidade física e motora, ela muitas vezes é transferida para o nível de consciência. Então, já não se compete mais pelo primeiro lugar, mas se compete para estar nas estruturas de poder. E daí eu vejo como essa a maior dificuldade de organização do atleta como classe. Não, concordo, Kátia. Eu acho que esse posicionamento político dos atletas passa muito por uma organização coletiva, né, enquanto identidade de atleta e identidade de atleta participante das decisões, né? Tem um caminho, né, para essa participação maior dos atletas no movimento olímpico, nas tomadas de decisão no movimento olímpico, tem um caminho mesmo que passa pelo atleta se tornar dirigente, mas tem um caminho importante que é de uma organização coletiva para que os atletas sejam ouvidos e participem das decisões como atleta, né? Não simplesmente se tornando dirigentes, mas atleta sendo atleta e ainda assim tendo voz e tendo um poder nessa decisão, né? Isso me parece que, se é que está acontecendo algum movimento nesse sentido, me parece novo, né? Me Sim. Parece atual, me parece inovador. Sim. Nesse sentido, né? Sim. Eu vejo que essa questão está posta, Renato, no momento em que há essa passagem do amadorismo para o profissionalismo, isso altera radicalmente a organização do movimento olímpico, não é? Porque isso vai se distinguir de país para país. Então, enquanto você tem toda uma estrutura profissional muito bem montada e organizada, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente olha para o Brasil e no Brasil não existe a profissão atleta, a não ser para o futebol. Os esportes olímpicos, atletas de esportes olímpicos no Brasil, não são registrados em carteira como atleta, porque não existe essa profissão. Isso dificulta sobremaneira também a organização, né? Então, com o avanço do profissionalismo,
o avanço do profissionalismo por parte dos atletas caminha em paralelo à profissionalização do espetáculo. E quando eu falo profissionalização do espetáculo, você tem toda a questão dos direitos de marca, das vendas de espaço, de imagem. E aí, quem vai dar a tônica desse discurso são os patrocinadores, não é? Que começam a ver a imagem dos seus produtos atreladas à competição e à imagem dos atletas. Nesse sentido, esse paquiderme dinossáurico chamado movimento olímpico, que dava passos muito lentos a cada década, começa a agilizar os seus passos ano a ano para não perder essa galinha dos ovos de ouro, como me denominou o João Avelange, né? É uma galinha dos ovos de ouro, porque é uma empresa que não é empresa, porque é um comitê olímpico internacional, que fatura horrores com a televisão, com a venda de ingressos, com a venda da imagem, não é? Ela precisa dar finalidade a tudo isso e precisa considerar essa marca como algo precioso. E embora eu diga que o atleta é a razão de ser dos Jogos Olímpicos já há mais de 20 anos, o COI vai adotar a importância do atleta só depois da Agenda 20+20, que vai acontecer em 2012. Então, é lá na Agenda 20+20 que o atleta passa a ocupar um lugar fundamental nesse processo. Aí a gente tem a criação da comissão dos atletas em todos os níveis e instâncias do movimento olímpico, para, em tese, que a voz dos atletas cheguem às instâncias maiores. Mas aí, de novo, entra a política. Quem é que ocupa esses lugares? Os atletas que, de alguma forma, têm uma preparação pessoal que leve ao entendimento da política. Isso não é para todos. Então, muitas vezes o que a gente tem é a ocupação dos lugares dessas comissões por pessoas que não têm uma ideia de representatividade, mas que vão lá defender os próprios interesses pessoais. Veja como é complexa a cena, não é? Então, nós voltamos novamente à importância do atleta, à importância da formação dessa pessoa que exerce a identidade de atleta, para que todo o sistema se desenvolva no sentido de ser potente, como são os próprios Jogos. O mundo para os Jogos Olímpicos. Isso é fato. É o evento de maior visibilidade do planeta, por 18 dias. E aí, do ponto de vista simbólico, a gente entende cada vez mais o poder da imagem de uma pessoa que ganha uma medalha, que conquista uma marca, na defesa de outros interesses que não apenas a competição esportiva. E aí o sistema começa a se organizar para dar voz a quem interessa e para calar a quem não interessa. E essas pessoas que não interessam e têm voz pagam o preço de serem porta-vozes. Continue nos seguindo para a parte 3. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.